Agora vou compartilhar então o PowerPoint. Aí vocês, qualquer coisa, me interrompam, perguntem. Tá, então tá aqui. Nós vimos nas nossas aulas que o fato típico tem doloso, ao menos, tem 4 elementos, que é a conduta, nexo causal, o resultado e a tipicidade. A conduta pode ser dolosa ou culposa. Teoria finalista da ação. Então, a conduta consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade, e essa conduta pode ser dolosa ou culposa. Então, nós vamos ver hoje o que é dolo e o que é culpa. Esse dolo e essa culpa estão lá na culpa, estão lá no fato típico. Não esqueçam que não pode confundir a intenção, o elemento subjetivo do fato típico, com a especial intenção de agir do tipo penal. Então, lá no tipo penal, por exemplo, no crime de sequestro, qual é a especial intenção? A especial intenção é requerer um patrimônio, requerer dinheiro, né? Então, é receber um valor. Então, na realidade, o dolo de retirar a liberdade da pessoa não é por retirar a liberdade. O dolo é a especial intenção de solicitar um resgate, um valor patrimonial. Então, não dá para confundir. Os elementos subjetivos do tipo são dolo e são culpa. Os elementos do tipo penal, né, o do fato típico, dolo e culpa. Do tipo penal é a especial intenção de agir. Aí eu tenho que verificar qual é. Então, se eu pegar o homicídio, ele pode ser doloso ou culposo. Elementos subjetivos do fato típico. Agora, se eu pegar o crime de sequestro, por exemplo, ele é doloso, mas ele ainda tem mais uma especial intenção de agir, que é receber um valor, retirar a liberdade de alguém para receber o valor. Então, não dá para confundir os elementos do fato típico com essa especial intenção de agir, que é o elemento subjetivo do tipo penal. Bom, o dolo, na teoria finalista da ação, que é a nossa teoria, integra, então, a conduta do agente. Então, é um dolo chamado natural. Como nós vimos lá na teoria causal da ação, o dolo e a culpa, eles estavam na culpabilidade. Então, na realidade, era um dolo normativo, porque não é natural ele estar na culpabilidade, o natural está na conduta, no fato típico. Então, antes, na teoria causal, era chamado de dolo normativo. Agora, como ele está na conduta, que faz parte do fato típico, é o dolo natural, porque é natural a pessoa ter um elemento subjetivo quando ela age, quando ela mata, quando ela furta. Então, o dolo, na teoria finalista da ação, com esse nome de dolo natural, é aquele que consiste, então, na vontade e na consciência de realizar os elementos do tipo penal. Então, a conduta do indivíduo é matar alguém, o dolo é a vontade de matar alguém, né? E o dolo tem 2 elementos, o cognitivo, que é o conhecimento do fato, e o volitivo, que é a vontade de realizá-lo. Então, o cognitivo é aquele que eu represento na minha cabeça, que eu quero matar alguém. E o volitivo é quando eu movimento essa representação que eu tinha. Então, é a realização, é a execução. Cognitivo, represento na minha cabeça o que eu quero fazer. E volitivo, então, é quando eu começo a agir, é a vontade de agir. Os elementos do dolo são esses 2, um cognitivo e um volitivo. Temos 3 teorias do dolo. Daí nós vamos ver quais estão no nosso Código Penal. A primeira é a chamada teoria da representação. Por esta teoria, a simples probabilidade de representar o resultado não é suficiente para configurar o dolo.
Por quê? O agente, então, pode acreditar que evitará um resultado, né? Então, por exemplo, o agente representa o resultado e acha que vai evitar o resultado. Então, ele tem uma ideia de uma conduta, prevê um resultado e ele acha que vai evitar. Para essa teoria, é chamada teoria da representação. Então, a gente acredita que evitará o resultado. Para nós, na nossa teoria, do nosso Código Penal, isso é igual à culpa consciente. Então, quando o agente representa um crime na sua cabeça, ele antevê a possibilidade de um resultado. Possibilidade de um resultado. Para essa teoria, está configurado o dolo, se ocorrer esse resultado. Mas não é a teoria do nosso código. Isso aqui pode ser um crime culposo, como nós veremos. O indivíduo representa na cabeça um crime, antevê a possibilidade de um resultado, pratica a conduta e ocorre o resultado. Para essa teoria está configurado o dolo. Para nós, isso é chamado de culpa consciente. Então, não é a nossa teoria. Por exemplo, para deixar bem claro, o indivíduo está andando com o seu carro a 150 por hora no centro de uma cidade. Então, ele antevê a possibilidade de um atropelamento. É possível. Mas ele acredita que, com a sua habilidade, ele poderá evitar o resultado. E ele acaba atropelando alguém. Para essa teoria, está configurado o dolo. Para nós, teremos que verificar. Pode ser culpa consciente e pode ser dolo eventual. Nesse caso, provavelmente, se for só a velocidade, será culpa consciente. Para a teoria da representação, isso aqui seria dolo. Eu estou me espichando nisso aqui, porque é algo diferente da nossa teoria. Então, eu pergunto se vocês entenderam o que é a teoria da representação. Seria igual à nossa teoria da culpa consciente. O indivíduo pratica uma conduta, ou quando ele representa na cabeça aquela conduta, ele antevê um resultado. Só que ele acredita que, ao praticar a conduta, ele poderá evitar o resultado. Então, ele pratica a conduta e não evita o resultado. Para esta teoria, que nós acabamos de ver, é considerado dolo. Nós não consideramos isso dolo. Isso vocês entenderam? Vamos adiante, aí se vocês não entenderem, a gente volta. Então, teoria da representação está excluída do nosso Código Penal. Teoria da vontade. Eu peço que alguém abra o Código Penal aí, que logo eu vou pedir um auxílio para alguém ler para mim aí. Então, na teoria da vontade, ela exige quando o indivíduo representa um crime na sua cabeça, exige a previsão de um resultado. Mas também exige a vontade de causar o resultado. Olha a diferença. Nesta aqui, o sujeito acha, acredita que evita o resultado. No nosso dolo, o sujeito quer o resultado. Viram a diferença? Então, teoria da vontade é uma das nossas teorias. O sujeito, ele representa o fato que ele quer praticar, ele antevê a possibilidade do resultado e ele quer o resultado. Isso é dolo. Na teoria da representação, ele acha que evita o resultado, mas essa teoria também chama isso de dolo. Para nós, não é. E a teoria do assentimento, que também é do nosso Código Penal, o agente prevê, quando ele representa na sua mente o crime, a conduta, o resultado. E ele assume o risco de produzi-lo. Ou seja, ele não quer
o resultado que ele anteviu, mas aceita a produção do resultado. Então, a teoria do assentimento, o indivíduo prevê um resultado quando ele representa a conduta que ele quer praticar na sua mente, ele prevê esse resultado e ele não quer o resultado, mas ele aceita a produção. Se ocorrer, ok, espero que não ocorra o resultado, mas se ocorrer, ok. Diferente da teoria da vontade, que o indivíduo tem que querer o resultado. Teoria do assentimento, o sujeito não quer, mas aceita que ele se produza. Alguém lê para mim aí o artigo 18, inciso 1, por favor. Do crime, crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Viram, então, quando ele assumiu teoria do assentimento. Quando ele quis, teoria da vontade, que está ali no outro slide. Pergunto para vocês, entenderam a diferença das três teorias? Todo mundo entendeu? Acho que alguém quer entrar. Não. Vocês entenderam ou não entenderam a diferença das três teorias? Temos aqui a teoria da representação, que no nosso mundo jurídico, do nosso Código Penal, é igual à nossa culpa consciente. Temos a teoria da vontade, que o agente quis o resultado, e temos a teoria do assentimento, que o agente não quer o resultado que ele antevê, mas aceita a sua produção. Essa é a grande diferença para a culpa, mas isso nós falamos depois. O nosso Código Penal prevê as duas modalidades: a teoria da vontade, quando a gente quer o resultado, e a teoria do assentimento, quando a gente prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo. Até aqui, está bem? Está tranquilo? Está bem, então? Então, vamos lá. Sim. Aqui tem um conceito de dolo. Dolo é, sobretudo, a vontade de produzir o resultado, mas também não é só. Também há dolo na conduta de quem, após prever o resultado, né? E estar ciente de que pode provocar o resultado. Então, mas também não é só querer o resultado. Também há dolo na conduta de quem, após prever e estar ciente que pode provocar o resultado, assume o risco de produzi-lo. Qual é o nome desse segundo aqui, que é a teoria do assentimento? Qual é o nome que a gente fala atualmente? Quem é que sabe? Você sabe. Quando eu quis, dolo. E quando eu assumo o risco de produzir o resultado, qual é o nome? Dolo. Você sabe. Dolo eventual? Dolo eventual. Isso aí. E aí a diferença, o grande problema é a sua diferença, o grande problema é a sua diferença com a culpa consciente, que nós veremos hoje ou na próxima aula. Espero que hoje. Vamos lá, então. Algumas classificações, que é apenas para conhecimento. Dolo genérico é quando o indivíduo quer praticar uma conduta típica qualquer, sem vontade especial. Pergunto para vocês, alguém me responde aí. Matar alguém, artigo 121. Tem alguma vontade especial nisso? Não tem de matar? Não? Mas é vontade especial ou é uma vontade geral?
Para mim é bem especial, porque matar alguém não deve ser uma vontade comum. Não tem assim uma vontade especial. Eu quero matar. A minha vontade é matar. Eu não tenho uma vontade especial. Vou mostrar outro para vocês aqui. Alguém lê para mim aí o artigo 148, parágrafo 1º, inciso 5. 148, parágrafo 1º, inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos? Isso. Esse é o inciso 5? É. Tá, e qual é o caput? O caput é 148? Isso. Sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então é o cárcere privado, sequestro ou cárcere privado. Olha a diferença. Dolo específico qual é? Eu sequestrei alguém não é para tirar a liberdade, mas o fim especial é praticar ato libidinoso. Vou ficar com a pessoa em cárcere privado, lá dentro do quarto, da minha casa, etc. Mas o fim não é esse. O fim não é sequestrar. O fim é praticar atos libidinosos. No matar alguém, não tem vontade especial. Não tem finalidade especial. É matar alguém. Mato porque eu quero matar alguém. Agora, no 148, a finalidade especial, no inciso 5, é tirar a liberdade para praticar atos libidinosos. Senão, o crime seria somente sequestro ou cárcere privado. Mas não é só isso, é para praticar atos libidinosos. 139, que acho que é difamação. Alguém pode ler para mim? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Viu? A finalidade especial é ferir a reputação de alguém. Não é falar mal simplesmente por falar mal, é para ferir a reputação de alguém. Então tem uma finalidade especial. Esse é o dolo específico. Eu acho que é o 159, que é extorsão mediante sequestro. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Sequestrar, sim, extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. Viram? A finalidade especial está presente, ó. Vantagem, não interessa a liberdade. A pessoa não sequestrou para te dar liberdade. O que ela tem interesse é na vantagem. Então, o fim especial é a vantagem. Volto aqui, matar alguém não tem finalidade especial nenhuma. Quero matar alguém porque não gosto do indivíduo, porque ele brigou comigo, né? Mas eu quero matá-lo, apenas isso. No sequestro, mediante extorsão, a finalidade é ter uma vantagem. No 148 aqui, o cárcere privado é para fins libidinosos. Aí pergunto para vocês, nesse crime aqui, ó, subtrair para si ou para outrem coisa. A Deise, que falou da minha letra na aula passada, melhorou, Deise? Não, professor, continua hieróglifos. Tá, era isso que eu queria saber para descontar os devidos pontos na prova. Tudo bem. Eu ia lhe mandar um pós-Páscoa, já que o senhor ia dar 3 dias para a gente fazer a avaliação, enfim, né? Então agora encerrou o pós-Páscoa pelo correio. Ah, tá bom. Bom, aqui vocês verificam um dolo genérico ou um dolo específico? Artigo 155 do Código Penal. Genérico. Genérico, não tem finalidade especial nenhuma, não é subtrair para qualquer coisa, é subtrair, né? Então é isso aí, dolo genérico e dolo específico. Dolo intencional, aqui o indivíduo quer um resultado, agora não interessa o meio,
ele quer o resultado do homicídio, se vai ser facadas, pauladas, né? Não tem problema, mas ele quer um resultado, é intencional, a intenção dele é matar, a intenção dele é furtar, a intenção dele é fraudar lá no estelionato. Então ele quer um resultado, isso é chamado dolo direto. O dolo indireto ou indeterminado, agora sim, começa a complicar. Ele se divide em dois, que vocês já me falaram. O primeiro deles é alternativo. O indivíduo, esse alternativo é algo muito raro, até, para falar a verdade, nunca vi, mas academicamente existe. A intenção é produzir um resultado entre vários possíveis. Então, o indivíduo quer praticar alguma coisa contra o inimigo dele. Se vai ser ferimento ou vai ser morte, não interessa, mas ele quer danificar, ele quer agredir o bem jurídico. É algo assim bem improvável de acontecer, mas o indivíduo quer matar ou quer ferir, né? Mas existe no campo acadêmico. Então, esse é o dolo indireto ou indeterminado na modalidade alternativa. O dolo indireto ou indeterminado na modalidade eventual, esse sim, nós vamos estudar logo adiante, né? Quando a gente prevê o resultado, mas não quer. Então, olha, prevê o resultado, mas não quer o resultado. Só que ele realiza a conduta de qualquer maneira. Então, ele assume o risco de produzir o resultado ao realizar a conduta. Então, representa intelectualmente a conduta, o crime, vou botar aqui. Representa intelectualmente o crime, prevê o resultado e não quer esse resultado, mas aceita como possível e pratica os atos. Aceita o resultado. Pratica a conduta e o resultado acontece. Então, aqui nós estamos diante do dolo eventual. E aí, não custa falar, nós vamos trabalhar depois de novo, mas não custa falar. Se fosse culpa, o indivíduo representa o crime, prevê o resultado, não quer o resultado e acredita que ele vai evitar o resultado. No dolo eventual, ele aceita que possa ocorrer o resultado. Essa é a grande diferença para o dolo eventual. Pode explicar de novo, por favor? Que deu uma travadinha na internet. Tá, vamos lá. Alguém pediu para entrar aqui, já autorizei. Depois eu tenho diversas jurisprudências, mas a gente pode ir falando, não tem problema nenhum, senão a gente não terminar hoje, terminamos a semana que vem. Então, a gente está falando aqui do dolo indireto, é uma espécie de dolo, que é a modalidade alternativa, que é meio difícil, mas existe, né, academicamente, e do eventual, que é o dolo que nós temos no nosso Código Penal, e seguidamente tem ocorrido por aí. Então, o indivíduo representa intelectualmente os fatos que ele quer praticar, a conduta, o crime. O indivíduo prevê o resultado, não quer o resultado, mas aí vem duas diferenças. Primeiro, acredita que pela sua perícia, por exemplo, possa evitar. Isso é culpa consciente. E o dolo eventual, o sujeito não se importa que aconteça o resultado, aceita a produção do resultado. Então, o indivíduo representa os fatos intelectualmente, prevê a existência de um resultado, não quer o resultado. Até aqui tudo igual.
Se ele acredita que ele pode evitar o resultado, eu estou diante da culpa consciente. Se ele aceita a produção do resultado, não quer, mas sabe que pode ser produzido e não se importa, eu estou diante do dolo eventual. Como para início de conversa está bem assim, vocês conseguiram diferenciar culpa consciente de dolo eventual? Sim. Todo mundo? Para início da conversa, nós vamos trabalhar mais isso. Tem jurisprudência para a gente ver e uns exemplos. Posso ir adiante, então? Então vamos lá. Aqui, para o doutrinador César Roberto Bittencourt, a dolo eventual quanto à realização do tipo, mas aceita como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado. Então, aqui ele falou com palavras mais difíceis, que ele prevê, né, ele representa a conduta que ele quer praticar, ele prevê um resultado e assume o risco da produção desse resultado. Isso é dolo eventual. Porém, aqui é outro autor. Porém, não se deve confundir dolo eventual com a mera esperança ou desejo. Esse é um exemplo do Welsel, que é o sistematizador da teoria finalista da ação. Então, ele diz que não dá para confundir o dolo eventual com a mera esperança ou desejo de que o resultado ocorra, como o exemplo que ele dá. O sujeito manda um adversário a um bosque durante uma tempestade, na esperança que seja atingido por um raio, né? Então, vamos lá. O sujeito, nesse caso aqui, não há crime. Por quê? Imagina só, ele antevê que é possível que caia um raio na cabeça do indivíduo. Aí ele aceita como possível. Aí ele quer que aconteça. Aí eu diria que é dolo eventual. Não, isso aqui está fora das possibilidades, né, humanas de ocorrer. Está dentro de um campo de natureza aí muito improvável. Mesma coisa assim, ó, eu não posso dizer, olha, eu quero matar o fulano, então eu vou comprar uma passagem de avião para ele, e eu sei que o avião pode cair, qualquer avião pode cair. E eu aceito esse resultado. Aí eu compro a passagem e o avião cai. E não tem crime nessa situação. Diferentemente, é o sujeito que anda a 150 por hora no veículo e ainda embriagado. Aqui, quando o sujeito está se embriagando e está de veículo, ele sabe que ele pode produzir um resultado morte, atropelamento. E ele continua se embriagando e aceita o risco. Olha, eu não quero matar ninguém, vou continuar bebendo, mas se morrer, morreu. Isso sim, ele participou efetivamente. Primeiro se embriagou, antevendo que ele ia dirigir, e depois andou em alta velocidade. Aí isso pode ser dolo eventual. Não isso aqui, que é uma mera esperança que caia o avião, uma mera esperança que um raio atinja uma pessoa. Aqui tem alguns exemplos. Ó. A está desferindo tiros contra um muro do quintal da sua casa. Tá? O resultado que o indivíduo quer, qual é? Disparar contra o muro, acertar lá o alvo que ele colocou. Só que ele sabe, ele entende, ele vislumbra que esses tiros podem varar, passar o muro, né, o obstáculo que existe, e atingir terceiros que estejam passando na rua de trás. Então, o sujeito está atirando num alvo, no muro, e sabe que tem uma rua atrás, e ele continua atirando. Sabe que esse muro é de tijolo, pode passar um tiro. E sabe que pode ter uma pessoa lá e acertar essa pessoa. Então, vamos lá. Ele representa a conduta que é o tiro
passar o muro. Ele antevê o resultado, que é acertar alguém, atingir alguém. Então, ele antevê esse resultado, acertar alguém. Mas ele não quer acertar ninguém. Não quer. Mas, como ele antevê o resultado, ele aceita esse resultado. Com aquela máxima. Não quero, mas se acertar, tudo bem. Então, esse é um exemplo do Nutt, né? Guilherme de Souza Nutt. Entenderam o que é dolo eventual? Ou querem que eu repita de novo? Novamente, repita, né? Novamente a redundância. Entendi. Então, vamos ver mais um exemplo aqui do Zaffaroni. Aquele que percebe em si alguns sinais de doença venérea, e aí, então, ele sabe que tem uma infecção venérea, e que é possível de contágio. E, sem cuidado nenhum, mantém relação sexual, sem tomar precaução, então. E ele produz um resultado lesivo, que é uma infecção sexual com alguém. Então, o indivíduo sabe que está infectado, o indivíduo sabe que está infectado, representa que se manter relação sexual vai infectar o parceiro, não quer este resultado, não tem interesse nenhum em infectar o parceiro, mas aceita como possível, né? Aceita como possível. Aqui eu tenho o dolo eventual de um crime sexual. Quem incendeia um campo para cobrar um seguro, sabendo que há no local uma família, mora uma família no local. Então, o indivíduo pratica, né, um incêndio, antevê resultado morte da família, não quer a morte, mas aceita como possível, aceita o resultado. Dolo eventual. Se o sujeito acreditasse que quando ele colocou o fogo, antevê, veio uma casa, anteveu a possibilidade de matar aquela família, mas ele acreditasse que ele evitaria o fogo na casa, ou retiraria as pessoas, enfim, evitaria o resultado morte, eu estaria diante da culpa consciente, não do dolo eventual. Posso indo adiante? Mais um exemplo? Condutor de um caminhão que deixa estacionado numa estrada, sobre a pista de rolamento, então no meio da estrada, uma noite de nevoeiro, sem iluminação no veículo caminhão, né? Age à custa da produção de um resultado lesivo com dolo eventual. Então, está lá o caminhão, sem luz, no meio do nevoeiro, no meio da estrada, né, um exemplo do Zaffaroni, e alguém bate nesse caminhão, é óbvio que vai acontecer isso. Então, o indivíduo agiu com dolo eventual. Não queria a morte de ninguém, mas ele anteviu a possibilidade de um choque com o caminhão dele, e que, quando ocorre um choque, pode haver uma morte. E ele não queria essa morte, obviamente, mas aceitou a produção desse resultado. Então, isso também é dolo eventual.
A questão central diz respeito à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que é o que eu venho falando para vocês, que, como se sabe, apresentam aspecto comum. Qual é o aspecto comum da culpa consciente do dolo eventual? É a previsão do resultado. Nos dois, tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o sujeito prevê o resultado. No caso concreto, a narração contida na denúncia, isso aqui é uma jurisprudência, dá conta de que o paciente e o corréu conduziam seus respectivos veículos, realizando aquilo que coloquialmente se denominou pega ou racha. Então, os indivíduos estavam realizando um pega, um racha, em alta velocidade, em plena rodovia, atingindo um terceiro veículo, onde estavam as vítimas que morreram. Para a configuração do dolo eventual, não é necessário consentimento explícito do agente, nem sua consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento. O que é necessário, imprescindível, para o dolo eventual, é que das circunstâncias do evento, e não da mente do autor, ele consiga entender, né, que é possível o resultado e não se importe. Eu já vou explicar isso aqui. Alguém está pedindo para ingressar aqui. Okay. Eu gosto para vocês agora, que dá para a gente falar da Boate Kiss. Antes disso, eu só pergunto mais uma vez. Vocês entenderam que existe culpa consciente, existe dolo eventual, e que a diferença está lá no finalzinho, em aceitar ou não aceitar o resultado. Vocês entenderam? Vocês sabem que existe dolo eventual e existe culpa consciente? Isso está bem? Sim? Então tá. O que aquela última jurisprudência quer dizer, nem é diferenciar dolo eventual de culpa consciente, pessoal. O que aquela jurisprudência quer dizer é que como que a gente vai saber se é dolo eventual ou culpa consciente? Descompartilhou aqui. Eu vou abrir uma tela em branco aqui para a gente tentar explicar para vocês. E hoje teria muita coisa para hoje, a gente nem ia conseguir ver tudo. Vou tentar inserir mais um aqui. Novo slide. Blank. Aqui. O grande problema de diferenciar dolo eventual de culpa consciente. Meu Deus, que monte de slide. Vamos lá, então. No dolo eventual, vamos lá, então. O indivíduo representa os fatos, prevê um resultado, não quer o resultado que ele prevê, e aí acredita evitar o resultado. Acredita poder evitar o resultado. Aceita ou a produção ou aceita o resultado. Esse aqui de cima é culpa consciente ou dolo eventual? Culpa consciente. Culpa consciente, beleza. Então aqui é dolo eventual. Agora eu pergunto para vocês, como que o julgador vai saber disso? Se isso está na consciência do sujeito. Olha só, ele não quer o resultado. Aí ele pode chegar na frente do juiz e dizer, olha, eu acreditava que eu conseguiria evitar o resultado. E aí, como que vão se virar para condenar o indivíduo por dolo eventual?
que vocês acham disso? Eu acho que levanta em conta a conduta dele. Por exemplo, se ele bebeu, ele agiu com um dolo eventual, né? E aí o outro já vai, a culpa consciente vai mais, eu acho, que para a questão da perícia. O cara é um bom atirador, ele assume o risco e atira e daqui a pouco matou alguém. Não? Não, Meio tem a ver, não é exatamente isso, mas tu tá na linha correta. O que tem que ver, pessoal, é o desencadeamento dos fatos. Vamos lá, vamos pensar na Boate Kiss. Me ajudem aí. O que ocorreu? Superlotação. O que mais? Fogo no interior da boate. O que mais? Material inflamável para acústica. Bom, me vem na cabeça isso aqui. Alguém lembra de mais alguma coisa? Houve também a questão que foi corrupção, vamos botar corrupção. Os fiscais lá da prefeitura, se eu não me engano, não quero fazer injustiça, mas parece que facilitaram lá o alvará para liberar. Bom, aqui eu já juntei 4 circunstâncias. Aí vamos lá. Vamos fazer o exercício de novo. Vamos tentar montar aqui o quebra-cabeça. Nós tivemos morte, 242 mortes e 600 e poucos tentativas de homicídio. Pergunto, me ajudem aí. Os indivíduos que estão sendo acusados, eles queriam essas mortes? Não. Não. Não queriam as mortes. De acordo com o que eu coloquei aqui, que eu lembrei de cabeça, tem mais coisa. Com esse desencadeamento aqui de fatos, com esses fatos, eles estariam aceitando a produção do resultado, ou eles estariam compreendendo que isso aqui não era motivo para ocorrer a morte, ou seja, eles acreditavam que mesmo havendo superlotação, que não ocorreria as mortes, porque, enfim, evitariam. Ou com esse desencadeamento aqui, eles estariam aceitando o resultado como possível. Eles não acreditavam, né? Não, eles não queriam, isso a gente sabe. Mas quando eles superlotavam a boate, quando eles aceitavam instrumentos fogos de artifício dentro da boate, onde o material que foi usado para acústica era altamente inflamável e tóxico, além de, me parece que a compra do alvará. Juntando esses 4 itens que me vem na cabeça, eu poderia dizer que eles aceitavam que poderia ocorrer um resultado, um desastre? Eu acredito Poderiam, que sim. até porque não tinha as saídas de emergência. Também não tinha saída de emergência? Mais uma, então. Então, vocês acham, então, que eles aceitaram... Não estou falando aqui de morte, agora, houve morte, a gente já sabe, né? Mas partindo de uma ideia, aceitavam a produção de algum resultado danoso? Sim, porque Sim. teve fogo, material inflamável e fogo. Então, são 2 circunstâncias que, por si só, já trariam muitos problemas. Aí, nesse caso, então, eu tenho o dolo eventual. Agora, se chegar à conclusão, olhando todas essas circunstâncias aqui, que eles acreditavam evitar,
resultado, aí seria culpa consciente. A coisa não é tão fácil, é difícil de fazer a diferenciação de dolo eventual para culpa consciente. Por que que é difícil? Justamente porque é algo muito subjetivo. Então, eu tenho que me agarrar, é isso que aquela última jurisprudência que eu li para vocês quer dizer, eu tenho que me agarrar nos acontecimentos fáticos, nos fatos, para tentar chegar a esta ideia. Olha, tudo isso que eles fizeram, dá para entender que eles aceitavam que poderia ocorrer um resultado. Não sei se morte ou lesão, enfim, né, mas aceitavam. Aí eu estou diante, então, do dolo eventual. Se eu chegar à conclusão de que, com tudo isso aqui, eles ainda não aceitavam a produção do resultado, que eles aceitavam que, mesmo com superlotação, com os fogos, se desse um problema lá dentro, eles poderiam evitar a morte, aí seria culpa consciente. Isso não é fácil, tanto que no Tribunal de Justiça houve um voto e acabou, num dado momento, eles sendo processados por culpa consciente. Aí, no recurso, agora ficou para o dolo eventual. Hein, professor? Pode falar. Não é fácil, né, para a gente diferenciar eles. Parece que parece que é subjetivo, né? Tu vai ter que olhar as circunstâncias do resultado para ver se ele é consciente ou se ele é eventual. É isso? Tu tem que verificar que o que é muito difícil, como tu disse, se o indivíduo admite o resultado, ou ele acredita sinceramente que não vai haver o resultado, que ele vai evitar. No caso da boate, se nós chegarmos à conclusão que, diante de tudo isso que eu acabei de apagar aqui, eles acreditavam que jamais ia ocorrer um resultado desse, que se desse lá um princípio de incêndio, todos conseguiriam sair, eles retirariam as pessoas da boate, seria culpa consciente. Agora, se diante de tudo isso, eles antevissem a possibilidade de uma tragédia qualquer, nem estou falando em morte, uma lesão, lá, lesões, e que provavelmente ocorreria, eles aceitaram, é dolo eventual. Agora, é difícil, porque o que a gente julga hoje, o que a sociedade julga, é isso aqui, ó. Mortes, todos nós ficamos chocados. Então, nós vamos dizer que é dolo eventual. Agora, não é por causa das mortes que é dolo eventual. Nós temos que ver se as condutas que eles adotaram representavam um resultado e eles aceitavam esse resultado. Então, superlotação, compra dados fiscais, não ter saída de emergência, como a colega falou. Tudo isso antevê um resultado tragédia. Eu creio que sim. Mas eles achavam, acreditavam que eles evitariam o resultado, ou eles aceitavam? Se ocorrer lá um pisamento, pisoteamento, professor? Oi. Acredito que se eles fossem conscientes, né? Uhum. Eles contavam com a sorte. Pode ser, com a sorte. Professor, e no caso do acidente do avião da Chapecoense, que o motorista decolou sem gasolina suficiente, sem combustível suficiente também, porque, tu voar sem combustível, obviamente o avião vai cair. Certamente é um dolo eventual aí, sem dúvida nenhuma. Sim. Aí ele já anteviu o resultado e era óbvio, né, que ele tinha que prever que se realmente faltasse, não tem que fazer a morte na certa, e ele aceitou essas mortes, então. Ok. Agora, olha uma situação que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Uma operação policial, saíram de Porto Alegre para Gramado. No trajeto, um caminhão, meus desenhos são melhores, ó, viu? Caiu um caminhão, bate numa viatura, num carro da equipe da Bandeirantes TV, que estava acompanhando a operação policial. O repórter morre. Então, vamos lá. O sujeito caminhoneiro
informou, ele estava em velocidade adequada, e informou a autoridade policial que tomou algo que eu não sei o nome, mas ele chama de rebite, é um remédio, né, para não dormir. Havia ingerido esse rebite para não dormir. E aí, temos dolo eventual ou culpa consciente? O indivíduo estava na velocidade adequada, dirigindo no início da manhã, madrugadinha, 4, 5 horas da manhã. Ele sai da pista, ao lado contrário, e acerta o carro da Bandeirantes e mata a pessoa. Bom, temos aí, ele, no momento que estava na velocidade adequada, no momento que ele ingeriu esse remédio para não dormir, ele prevê um resultado, prevê a possibilidade de um resultado? Podemos dizer que sim, porque se ele está com sono, toma um remédio para não dormir, acho que podemos dizer que ele prevê um resultado. Agora, ele aceita esse resultado ou ele acredita que, como motorista, na velocidade adequada, ele evita esse resultado? Ele acredita evitar o resultado. Quem mais? Quem mais quer dar seu veredito como juiz, desembargador ou ministro da STF? Eu vou que é um dolo eventual, isso. Tu acredita que ele viu o resultado e que ele aceita se matar, 1 ou 2 ou 5, tá bom. Sim, porque a partir do momento que ele está com sono, ele assumiu o risco. Dane-se. Quem mais? Eu acho que como ele tomou um remédio, ele evita. Culpa consciente. Ok, culpa consciente. A autoridade policial, obviamente, porque envolvia uma ação policial, prendeu o indivíduo por dolo eventual. Mas, no mesmo dia, ele foi solto porque não é dolo eventual, é culpa consciente, né? Ele até podia prever um resultado, né, porque ele tomou o remédio para ficar acordado, mas certamente ele não queria esse resultado. Ele acreditava, sim, que poderia evitar esse resultado. Por quê? Velocidade adequada, o remédio é para não dormir. Então, ele acreditava que com esse remédio ele não teria sono, ele evitaria o resultado. Então, isso é uma culpa consciente. Ok? Tranquilo, por enquanto? Nada mais? Nenhuma pergunta? Tá mais ou menos, eu não quero. Obviamente que isso é uma situação muito difícil, a gente tem dificuldade, né, de diferenciar dolo eventual de culpa consciente. A Boate Kiss é algo bem complicado, a gente pensa muito, aí vem as mortes na cabeça, é óbvio que tu fica indignado, né? E depois, por outro lado, tu já começa a pensar, os caras não queriam matar ninguém. Pô, mas eles também, por que fizeram a superlotação, não ter saído de emergência? Então, eles previram um resultado desastroso e me parece que realmente aceitaram esse resultado, né? Mas tudo isso que eu falei agora no final, depois daquela jurisprudência, é para deixar claro que o dolo eventual, ele está na cabeça do sujeito, mas não tem como a gente entrar na cabeça dele e saber o que ele queria. Então, a gente tem que analisar com as circunstâncias que existem. Então, esses 2 últimos exemplos que eu dei para vocês, que foi da Boate Kiss e aquela série de impropriedades cometidas, e esse último exemplo do caminhoneiro, né, acho que dá para ter uma ideia de que a gente tem que analisar essas circunstâncias fáticas. Certo? Professor, eu fiz uma pergunta ali no chat, mas acho que o senhor não viu. Eu não consigo ver quando está aberta a lâmina, é bom falar. Referente ao rebite, ele não seria considerado um entorpecente? Não, eu não sei te dizer se esse é remédio proibido ou não sei. Porque ele é derivado da anfetamina? Tem que ver se ele está na classificação dos remédios proibidos. O remédio, aquele que vende com receita médica, se ele não tem receita, ele pode ter, né? Não precisa dizer que é para dirigir. Se ele não tem receita médica, pode configurar lá, mas aí o tráfico é para quem vende, né? Não para quem usou.
Uhum, tá, Professor, entendi. Ok. Oi, Alceu. não sei se eu perdi alguma coisa no início ali, mas o dolo eventual e a culpa consciente, né? O que a punição é mais severa? Ah, tá, beleza. Boa pergunta, Alceu. A culpa consciente, bom, vamos voltar lá no início das nossas aulas. Diz o artigo 18 que todo crime é doloso. Para um crime ser culposo, tem que haver previsão no tipo penal. Então, se nós estamos falando de homicídio, acho que é o parágrafo 3º do artigo 121, diz que o homicídio culposo tem pena de tanto a tanto. Então, é uma pena baixa, acho que até 3 anos, se eu não estou equivocado. Quem quiser olhar aí, pode olhar. Artigo 121, acho que é parágrafo 3º. Isso é culpa consciente, crime culposo. Se o crime de homicídio for por dolo eventual, aí a gente vai entrar lá. Artigo 121, caput, pena de 6 a 20 anos. Essa é a diferença. Dolo eventual é dolo, que é o caput do artigo, 6 a 20 anos. Culpa consciente é homicídio culposo, acho que é o parágrafo 3º, e a pena parece que é até 3 anos. Era isso, Alceu? Sim, professor, isso. Então tá. Não sei se alguém olhou aí, mas me parece que é no parágrafo 3º do 121. Não sei se alguém está conferindo, senão eu vou adiante. Só para não deixar a informação errada. Hein? Acho que a Deise está olhando. É o 121, tu disseste? Isso. Creio que o parágrafo 3º. Vamos ver aqui. Se o homicídio é culposo, Pena? de 1 a 3 anos. Então é isso, a pena. Se for para culpa consciente, nosso caminhoneiro lá, homicídio culposo, 1 a 3 anos. Se for para dolo eventual, da Boate Kiss, nem vou falar em qualificadora, vamos deixar lá no caput, 6 a 20. Obviamente, se é qualificado, vai lá para 12 a 30. Aí nem vamos falar, né? 200 mortes vão cumprir 40 anos de cadeia. Enfim. Vamos adiante, então. Vamos tocar até as 9, pessoal. Falta 20 para as 9, a gente começou atrasado. Pode ser até as 9 ou estão cansados? Pode. Então tá. Pode, sim. Então, vamos lá. Já que eu perdi a Páscoa, aí vamos tocar mais. Parou aqui. Em que pese alguns autores alegarem ser inócua a teoria do dolo eventual, e aí é por essa situação que a gente acabou de falar, porque fica adstrita ao psiquismo do autor, na realidade há de se verificar as circunstâncias, olha o que nós estávamos falando, circunstâncias como meio empregados, situação precedente, o que aconteceu antes, né? Comportamento do agente, entre outros. Então, eu vou ter que pegar essas circunstâncias e não ficar nessa ideia, está na cabeça do autor se ele aceita ou se ele acha que evita o resultado. Assim não tem como saber, não tem como cerrar a cabeça do indivíduo. Então, eu tenho que ver as circunstâncias da situação. Dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor, mas isto sim das circunstâncias. STJ. Exigência do dolo direto, pessoal. Algumas situações. O dolo, na realidade, como regra, é o geral. Matar alguém. Dolo geral, quero matar alguém. Furto, subtraído para si ou para outro em coisa alheia móvel, quero furtar. Mas tem alguns tipos que exigem o dolo direto, que é na denunciação caluniosa, artigo 339. Alguém lê para mim aí, por favor, o 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Olha só. Então, o indivíduo acusa alguém, dá causa a um processo, a uma investigação, contra alguém que ele sabe que é inocente. Então, isso aqui é um dolo direto, né? O dolo é direto porque ele sabe, eu vou acusar alguém que eu sei que é inocente. Na receptação do artigo 180 é a mesma coisa, ó. O indivíduo adquire coisa, produto, que sabe ser produto de crime. Então, ele não tem dúvida aqui que é produto de crime. Ele não tem dúvida aqui que o sujeito é inocente ou não é inocente. Sabe inocente. Sabe ser produto de crime. Então, isso é chamado dolo direto. Normalmente é o dolo genérico, né? O geral que ocorre. Matar, furtar, estuprar, etc. Bom, o dolo eventual, isso aqui ficou fora do meu roteiro, foi além do que devia ficar, mas tudo bem. O dolo eventual de trânsito, ficou fora do lugar, isso que eu quis dizer. O dolo de trânsito, pessoal, é um negócio bem objetivo, até meio estranho, mas é isso mesmo. O que é? Sempre os tribunais decidiram que, tendo velocidade mais embriaguez, eu estarei diante de dolo eventual. É um negócio assim, até parece meio objetivo, o que não é admitido em direito penal. Então, ó, o réu, ao lançar-se em prática de altíssima periculosidade em via pública, mediante alta velocidade, teria consentido com que o resultado se produzisse, de sorte a incidir o dolo eventual. No ponto, asseverou o Supremo, afirmar a jurisprudência no sentido de que homicídio cometido na direção de veículo automotor, em virtude de pega, seria dolo eventual. Então, o pega e o racha, é a mesma coisa, pega e racha, sempre será dolo eventual. Aqui vamos apagar a embriaguez, que é lá na outra, para não confundir vocês. Então, aqui eu tenho velocidade, que é nessa competição chamada pega ou racha. Aqui está presente o dolo eventual, sempre conforme o STF pacificou. Aqui outra, apresentar denúncia por homicídio na condução de veículo automotor na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, o elemento subjetivo é o dolo eventual, tá? Tal qual a embriaguez ao volante, olha só aqui, ó, mais a alta velocidade. Tem, então, dolo eventual, STF, já pacificou. Então, tem duas situações de ação certas nos homicídios de trânsito. For pega ou racha, independentemente de estar embriagado ou não, dolo eventual. Sempre que for alta velocidade mais embriaguez, dolo eventual. E aí, Alceu, o que vai ocorrer? Nesse caso, sai do crime de trânsito, do Código de Trânsito, que é uma pena pequena, porque é culposo, né, o crime de trânsito, e aí é lá no Código de Trânsito. Sai do Código de Trânsito e vai para o Código Penal. Porque o homicídio de trânsito do Código de Trânsito é culposo. Se o juiz, se o STF diz que é dolo, mesmo eventual, naquelas duas situações, vai para o Código Penal e a pena é muito mais alta. Aí eu teria um homicídio simples ou um homicídio qualificado. Pena de 6 a 20 ou de 12 a 30. Lá no homicídio de trânsito, não sei quanto é a pena, mas é aí 3, 4 anos. Essa é a questão que ocorre. Se no acidente de trânsito se enquadrar como dolo eventual. Sai do Código de Trânsito e vai para o Código Penal. Certo? Então, vamos adiante. Aqueles slides ficaram deslocados, mas tudo bem. Eu tenho também ainda chamado dolo de ímpeto, né? É o dolo de ímpeto, é aquele que não há intervalo entre a representação, a cognição da indignação do agente, do que ele vai fazer, e a execução, né? É ímpeto, alguns chamam de curto-circuito.
O indivíduo é gozado, o indivíduo sofre um empurrão, o indivíduo é menosprezado, e incontinente, na mesma hora, ele toma uma atitude, agride, mata, etc. Esse é o dolo de ímpeto. Então, entre o que ele está pensando, o que ele representou e a execução, não tem intervalo, é mínimo, e ele já pratica a conduta. Ele pensou e praticou. Foi zoado. Tu é isso, tu é homossexual. Aí o indivíduo acerta um soco. Então, isso é dolo de ímpeto. O dolo de perigo, pessoal. Isso aqui é dolo de dano e dolo de perigo. O nome já diz tudo. Dolo de dano tem uma lesão a um bem jurídico. Lesão corporal, homicídio, furto, que é a inversão da posse, estupro, que é constranger a mulher, ou até o homem atualmente. E o dolo de perigo, ele não causa uma lesão ao bem jurídico, é um perigo ao bem jurídico, expõe o bem jurídico ao perigo. O artigo 130, que é expor a pessoa a contágio venéreo, lê para mim o artigo 130, por favor. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Olha só, o verbo é expor, não precisa contaminar. A pessoa não precisa ser contaminada. O ato sexual que expõe já configura. Então, por isso é um crime de perigo. Não é perigo de dano, porque não precisa o dano. Mesma coisa, porte de arma. Qual é o dano que existe alguém portar uma arma? Nenhum. É um perigo. Dano, então é um dolo de perigo. Pode ser que ele venha matar alguém. Então, é um perigo apenas, não é um dano. Dolo de primeiro grau, pessoal. Então, aqui nesse caso, é quando a vontade é determinada a um resultado. O indivíduo quer matar o A porque ele brigou com o A. Ele vai lá e mata o A. Ele brigou numa festa com o A, vai lá e mata o A, conforme o exemplo do Guilherme de Souza Nutti. O dolo de segundo grau é um dolo de consequências necessárias. Ou seja, o que fala muito aí nos colateral, que faltou aí. Nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos bombardeiam tudo que é país aí em cima das instalações militares e tem um efeito colateral que mata civis. O dolo de segundo grau é isso. O sujeito quer matar alguém, mas ele sabe que o meio empregado vai determinar efeito colateral. Então, ele quer matar o político e ele coloca uma bomba lá no palanque. Aí vai matar mais 1, 2, 5, 10, 15 pessoas. Então, esse é também chamado de dolo de segundo grau ou de consequências necessárias. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, pessoal, eu acho que tem muita coisa ainda, a gente não vai vencer. É muita coisa. Querem tocar mais um pouquinho? Querem parar? Estou por vocês. O que me dizem? Professor, eu não peguei o momento em que tu estavas falando sobre a avaliação da próxima semana. O conteúdo é até o dia de hoje? Tá. Então tá. Vamos encerrar então a aula fazendo com isso. Então eu vou parar a gravação aqui.